todos. Vou só um pouquinho aqui. Sejam bem-vindos mais uma vez à União Municipal Espírita de Petrópolis. Uma tarde tão bela, né, em nossa cidade. Infelizmente não agradando a todos devido ao calor, né, mas o dia em si realmente está muito bonito. Então, sejam todos muito bem-vindos, que possamos aproveitar essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos em nome do Cristo. E como a gente fala, procurando nesse momento, já que nos propusemos a estar aqui, deixar os nossos problemas fora desse ambiente, procurarmos nos concentrarmos nos estudos, nas vibrações, para que possamos recarregar as nossas baterias. Tá bom? Nós vamos ler uma passagem do livro Sinal Verde, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Visitas fraternas. Visita é um ato de fraternidade, no qual não convém abusar com furto de tempo ou comentário conveniente. Sempre que possível, a visita será marcada com antecedência, a fim de que não se sacrifique aqueles que a recebem. A pessoa que visita outro, pelo prazer da amizade ou da cortesia, não necessitará para isso de tempo acima de 15 ou 20 minutos, competindo aos anfitriões prolongar esse tempo, insistindo para que o visitante ou visitantes não se retire. Entre os que se reencontram, haverá espontaneamente bastante consideração para que não surjam lembranças desagradáveis de parte a parte. Nunca abusar do amigo que visita, solicitando-lhe serviço profissional fora de lugar ou de tempo, como quem organiza emboscada afetiva. Não se aproveitar dos minutos de gentileza do trato social para formular conselhos que não foram pedidos. Calar impressões de viagens ou dados autobiográficos, sempre que não sejam solicitados pelos circunstantes. Evitar críticas, quaisquer que sejam. Silenciar perguntas capazes de constranger os anfitriões. Nunca deitar olhadelas para os lados, à maneira de quem procura motivos para censura ou maledicência. Então, meus irmãos, aproveitando essas palavras para harmonizar o ambiente, vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, e deixar que a presença do Cristo chegue a cada um de nós. Que nesse momento Ele possa fazer parte de nossos corações, trazendo todo o seu amor, todo o seu carinho e todo o amparo de que nós necessitamos. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade da vida, por estarmos aqui buscando a Tua companhia e, acima de tudo, os Teus ensinamentos, para que, através da nossa reforma íntima, possamos estar prontos para colocar em prática tudo aquilo que aqui aprendemos. E que possamos, Senhor, levar adiante, aonde estivermos, os Teus ensinamentos, o Teu exemplo, ajudando de alguma forma na construção de um mundo melhor. Te agradecemos pelo que somos, pelo que temos, e damos graças, Senhor, por essa casa de amor, que nos recebe sempre de braços abertos. Que o Senhor abençoe a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Os nomes que foram colocados ali na cesta, e nossa irmã Débora, que irá nos trazer os estudos da tarde. Que ela seja amparada e assistida, Senhor. Obrigado por tudo.
Que a tua paz permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, essa tarde Débora vai trazer um pouquinho mais, alguns dados, né, para a gente conhecer sobre o nosso irmão Bittencourt Sampaio. Boa tarde a todos. Como o Fernando falou, hoje nós vamos falar de uma biografia, a história de um vulto dentro do movimento espírita. E esse vulto não é tão falado assim em detalhes da vida dele. Se fala sobre certas situações que ele viveu, alguns livros, alguns trechos. E por conta de ser uma biografia, a gente vai ter que ter mais um pouquinho de paciência, porque a gente vai precisar ler. Não dá pra gente decorar tudo, e eu detesto decorar, eu sei ou eu não sei. Não decorar, não me peça. Essa é uma das únicas fotos que a gente tem dele, é raro ver uma foto diferenciada. Só essa aí. Nessa época, me digam que idade que vocês acham que ele tem, só para fazer um teste de época, pra gente ver como é que a gente está muito mais novo com o passar do tempo do que naquela época antigamente. Quantos anos vocês acham? Chuta aí. 70? Ele tinha na foto. Ali, na foto. Quando ele tirou o retrato, que na verdade deve ter sido até, né, uma pintura, um retrato, tem mais quantos anos? Vai lá, gente. 50? 58? 61. 61, que é a idade com que ele desencarnou. Antigamente, o processo de envelhecimento era muito mais árduo, né? Se sofria muito mais. A gente vai no museu, vê aquelas pinturas, acha que a pessoa tinha, sei lá, 60, 50, ela tinha 20 e poucos. Hoje em dia, a gente tem um tratamento, uma alimentação, né, um cuidado maior, envelhecemos mais tarde. Mas isso é só para a gente passear na história. Não sei se dá para ver aí atrás, mas quem quiser o arquivo depois, eu dou, vocês não vão ler mesmo, quem vai sou eu, mas é só para poder me guiar. E a gente vai lendo assim. Francisco Leite de Bittencourt Sampaio nasceu em Laranjeiras, Sergipe, em 1º de fevereiro de 1834 e desencarnou no Rio de Janeiro em 10 de outubro de 1895 aos 61 anos de idade. Olha que interessante. Hoje nós falamos dele porque ele nasceu nesse mês de fevereiro que nós estamos, por isso Isaura, né, colocou para que a gente conversasse a respeito. Era filho de um negociante português com o mesmo nome, Francisco Leite Sampaio, e de Dona Maria de Santana Leite Sampaio. Olha só as profissões dele. Eu vou lendo a biografia, mas eu quero que a gente vá fazendo uma reflexão, porque tem todo um sentido. Era um ilustre jornalista, político, historiador, professor. O professor Dr. Almeida Nogueira, que o conheceu de perto, deixou-nos em rápidas pinceladas descrição de sua figura. Era alto, louro, pálido, olhos azuis, encovados e muito expressivos, cabelos crescidos e atirados para trás, descobrindo-lhe a fronte iluminada pelo talento e pela inspiração, fisionomia romântica e extremamente simpática. Dá pra gente imaginar isso naquela foto? Para vocês verem que a foto não retrata o que a pessoa é intimamente, né? Aqui é a descrição de quem convivia com ele. Aí vamos lá. Ele foi jurisconsulto, que é um indivíduo que tem conhecimentos jurídicos e faz assessoria, né? Seria hoje assim. Magistrado, juiz, político, funcionário público, jornalista, literato e renomado poeta lírico e excelente médium espírita. Muita coisa, né? Hoje, quando nós estamos presos a uma profissão e a gente desperta de fazer uma segunda formação, a gente acha que é muito, né? Para que eu vou estudar outra coisa? Naquela época, com os recursos bem menores, olha só o nível de conhecimento que ele tinha. Não era um espírito qualquer, era? Porque para ele era muito simples estudar e ter esses conhecimentos. E agora a gente vai falar sobre os estudos dele. Iniciou seus estudos de Direito na Faculdade do Recife. Em 1856, interrompeu-os para acudir enfermos da epidemia de cólera morro, que atingiu a província de Pernambuco em 1855. Vamos parar e pensar. Quando é que foi a abolição da escravatura? Então, ele viveu no período ainda da escravidão.
Nessa época, essa cólera morbo, ela veio de navios que desembarcaram no Brasil, lá em Recife, navios que vieram da Índia. Era uma diarreia profunda e muitas pessoas morreram naquela época. Uma coisa estranha para nós hoje, porque a medicina nos traz recursos, mas naquela época foi uma devastação. Devido a isso, a essa epidemia, por ele ter parado os estudos e ter ido socorrer as pessoas, foi condecorado pelo governo imperial com a Ordem da Rosa, condecoração que não aceitou por ser incompatível com seus ideais políticos. Para ele, quando você lê o livro, quando você lê mais os textos, diz que ele fez aquilo porque todo ser humano tem a obrigação de ajudar, socorrer. Então ele não fez nada demais. Por que ele recebeu uma homenagem do óbvio? Por isso que ele não aceitou. Concluiu o curso de Direito em 1859 na Academia de São Paulo, atual Faculdade de Direito. De 1860 a 1861, ainda estamos dentro do período da escravidão, não esqueçam disso, tá? Só para a gente ir situando a época. Exerceu a promotoria pública em Itabaiana e Laranjeiras, trabalhando ainda como inspetor do Distrito Literário de Itabaiana. Em março de 61, retirou-se da província de Sergipe e fixou residência na antiga Corte do Rio de Janeiro, onde atuou como advogado. Nós estamos falando ainda do reinado de Dom Pedro II. Conseguem perceber que naquela época era tudo muito mais complicado e difícil para se divulgar qualquer tipo de coisa. Era muito mais difícil você querer adquirir conhecimento. Hoje nós temos o mundo da internet, não temos? Basta um celular e eu acesso qualquer coisa de qualquer lugar. Eu posso me informar sobre tudo que eu desejar. Naquela época, ou você tinha um livro ou você não tinha nada. E para ter um livro, muitas vezes a gente tinha que ir aonde? Biblioteca. Lembra dessa época, gente? Tem que ir para a biblioteca. Sobre a política. Aí nós não vamos falar de política, a gente vai falar do método de se gerir a sociedade. Não o que nós temos hoje a nível Brasil e nível mundo, tá bom? Porque senão a gente vai falar de uma coisa que não leva a nada a lugar nenhum. Naquela época, como era o período da escravidão, o regime era o imperial. Dom Pedro II. Só que Dom Pedro II não era escravocrata. Vocês lembram disso? Vocês sabem disso? Ele tratava as pessoas de igual para igual. Era um espírito muito além do seu tempo. Existiam pessoas que serviam ele, existiam pessoas próximas a ele, que eram negros, que tinham sido trazidos pelos escravos, nos navios negreiros, mas ele não tinha essa empáfia da distância de achar que o outro o servia. Então já tinha um diferencial de época. Mesmo assim, era a ideia de Dom Pedro II não deixar o Brasil se tornar um império a nível europeu. Ele não tinha ideia de manter a escravidão como se tinha. Ele, dentro dele, quem estuda as obras dele, e até mesmo as obras espíritas que falam dele, que é um vulto maravilhoso e vale muito a pena ler, até porque a gente está na terra dele, né? É como se a gente estivesse na casa de alguém e não conhecesse o dono da casa. E ali diz que a ideia dele era realmente fazer o Brasil o quê? De portas abertas, de liberdade. Mas mesmo assim, muitos daqueles que o cercavam achavam que ele era um imperador. Mas na verdade era uma sede de poder. E houve o início de um movimento republicano, né? E a gente vai falar disso. Na política, Bittencourt Sampaio, que a gente está tratando dele, filiou-se ao Partido Liberal, tendo sido eleito deputado em 1864 até 66 e de 1867 a 1870. Olha só, uma pessoa de instrução alta, de um nível intelectual para a época, e até hoje, com certeza, se ele estivesse aqui, nós poderíamos dizer isso. E ele se aventurou na política. Podia ter escapado, né? Não quero me meter nessa linha de marimbondo, não. Por que ele foi? Porque ele tinha um ideal de quê? De que a liberdade deveria ser para todos, de igualdade de recursos, de vida livre, não só ir e vir, mas de pensamentos e sentimentos. Ele tinha isso muito forte dentro dele. E aí, seguindo. Durante esse último período, né, do mandato de deputado, foi nomeado por carta imperial a presidente do Espírito Santo, tendo atuado como tal de 29 de setembro de 67 a abril de 68, data em que voltou a desempenhar o mandato legislativo para o qual foi eleito.
ele era muito responsável. Ele conseguia exercer a política por convicção de ideais. Não era uma questão de troca de favor. Coloco o Fernando como presidente, eu vou como vice, porque aí a gente vai dar um jeito de fazer as coisas do jeito que a gente quer. Não, ele aceitava as funções administrativas do cargo público porque ele tinha ideais nobres. Isso já demonstra muito do espírito que ele era, da forma como ele pensava, da forma como ele agia. E ele agia de acordo com aquilo que ele sentia. Então tinha coerência. Seguindo. Sobre os ideais republicanos. Aí vai um pouquinho daquilo que a gente já começou a falar. Em 1870, ainda estamos dentro do período imperial. Isso aí. Abraçando as ideias republicanas, desligou-se do Partido Liberal e fez-se ardoroso propagandista da República, assinando o manifesto de 3 de dezembro de 1870, importante documento histórico. Esse documento histórico dá o pontapé para todo o movimento de transformar o Brasil até então imperialista numa república. Ele e tantos outros intelectuais da época se uniram para fazer com que esse movimento viesse à tona. Por quê? Tanto o ideal dele quanto de outros era ter um Brasil livre da escravidão, livre da opressão, porque era um povo muito harmônico. Já nasciam, brasileiros na terra, não eram só os estrangeiros que habitavam. E ele, com esse senso humano muito profundo, ele lutou por um ideal que ele acreditava que seria real. Foi um dos fundadores do Partido Republicano. Proclamada a República em 15 de novembro de 1889, foi comissionado para inventariar todos os papéis da Câmara dos Deputados e, logo após, para atuar como redator dos debates na Assembleia Constituinte, nossa primeira Constituição. Olha o grau de intelectualidade e de dignidade como espírito. Ele fez o movimento, o Império acabou, aí a República surgiu e ele foi convidado a participar daquilo que ia gerir o Brasil como lei, já que o Império terminou. Então precisavam o quê? De diretrizes para que o Brasil seguisse como um ser individual, no nosso planetinha Terra, como se fosse o início de um bebê recém-nascido, como é que ele vai ser? E não é fácil, não é simples. A nossa última Constituinte, a nossa atual Constituição, 1988, 5 de outubro de 1988. Houve toda uma reunião de várias pessoas determinando que lei vai ser, como não vai, funcionando todas as partes, que hoje a gente tem um Código Civil, outros códigos baseados na nossa Constituição. Hoje é muito mais detalhado, muito mais extenso. Naquela época, o objetivo falava mais alto. E aí, como ele tinha um conhecimento muito profundo e ele era muito querido no meio, tanto do direito, quanto do jornal, quanto da política, era um conhecimento que não podia ser dispensado. Só que ele atuava não como um legislador, não como um advogado, não como um político, mas acima de tudo com a nobreza dos sentimentos que ele tinha. Até que... Não, aí depois desse. Aqui vem falando um pouquinho sobre a profissão dele como jornalista. Colaborou em diversos órgãos de imprensa do Rio de Janeiro e em São Paulo. Não só era reputado pelo brilho de seus artigos, mas também grandemente respeitado pela elevação, sinceridade e firmeza com que sustentava e defendia suas ideias, seus ideais. Ele não falava por falar, ele falava exatamente daquilo que ele sabia que podia dizer. Hoje em dia, com a internet tão farta e tão vasta, quantas coisas a gente vê por ali que são vazias, que não têm fundamentação? Quantas informações falsas? Quantas colocações que a gente fica na dúvida se aquilo ali é verdade ou não e a gente acaba pesquisando outras fontes para ter certeza que aquilo ali é. Com a inteligência artificial, a gente tem visto muito e lido a respeito disso, que daqui para frente qualquer informação vai precisar ser verificada várias vezes, porque tudo e qualquer coisa pode. Há muitos anos atrás, numa reportagem que havia um ciclo de debates, perguntaram o que aconteceria com o mundo depois de 2000, 2020, 2030, 2050, como seria a vida? O que valeria mais? Se seria o petróleo, se seria o ouro, se seria o dólar, se seria o euro, essas informações. E veio um cientista e disse assim, nenhuma delas. E o pessoal da mesa ficou assim, um olhando para a outra, vai surgir uma nova moeda, porque a gente falou tudo que tem valor,
E o que é então? O conhecimento, a verdade. Vai chegar uma hora, um ponto, em que as coisas serão ditas e nós teremos dúvidas se aquilo dali é real ou não. Nós estamos vivendo isso. Tudo que é dito, tudo que é falado, movimento espírita, alguém fez, alguém não fez, isso aconteceu, isso não aconteceu. Qual de nós acredita na primeira? Lembra da fake news na época da pandemia? Que assombro que foi, quantas notícias horrorosas numa época em que todos nós estávamos tão fragilizados. E aí, acreditava naquilo ou não? Lançava quantos óbitos na cidade, lembra que a gente ficava olhando lá se a época de vacinação já era a minha faixa etária, se não, e que não sei o quê. Muitas informações fizeram com que muitas pessoas ficassem tensas e a maioria das informações não eram reais. Nessa época aqui, Bittencourt tinha um verniz de confiabilidade. Quem que a gente confia hoje na mídia ou assim que a gente pensa que quando fala alguma coisa é real? Você fica assim, Dependendo da profissão que a pessoa exerce, a gente faz mais ainda. Vê isso. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Quem já teve o prazer de ir até lá e conhecer? Levanta a mão, gente. Vocês estão com preguiça? Ai, que bom. Não é a maioria, mas já tem bastante gente. É lindo, não é? O Centro Histórico do Rio de Janeiro é maravilhoso. Pena que a gente hoje não pode ir passear, né? Como antigamente se ia. É perigoso. Mas eu trouxe aí as fotos. Para quem conhece, matar saudade. Para quem não conhece, convidar a ir até lá e passear. A biblioteca existe uma espírita do nosso movimento Petrópolis que foi funcionária de lá. E uma das funções dela era viajar o mundo inteiro colhendo informações e trazendo para a biblioteca artigos nossos, livros nossos, que às vezes a gente não tinha cópia nenhuma aqui e não sabia a origem de nada, e ela ia lá fora pesquisar e trazer para nós, inclusive coisas do movimento espírita. Olha só que interessante, né? Nossas raízes, é isso que eu queria dizer. Conhecemos as nossas raízes? Alguém podia me perguntar que raiz? Conhecemos nossas raízes? Raízes espirituais, raízes de caráter, de emoção, e como brasileira e brasileiro. Conhecemos? Honramos? Amamos? A maioria de nós critica. Me magoa e me chateia muito, isso é a Débora falando, não está na doutrina, tá? Quando eu vejo alguém falando, nossa, o Brasil não tem mais jeito, nossa, eu vou embora desse país. Gente, vocês não têm noção do que viveu fora daqui. Vocês têm conhecimento de pessoas que vivem lá fora? Conhecimento real, tá? Não é aquilo que passa no Facebook, no Instagram, que está todo mundo feliz. Isso não nos interessa. Vida real. Trouxe 2 livros que não são de Bittencourt Sampaio, mas eu queria fazer esse parênteses aqui. Eu não ia perder a oportunidade. Conhecem A Caminho da Luz, psicografado por Chico? Levanta a mão para o aluno. É mais do que o pessoal que foi na biblioteca. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mais ou menos, quase que tudo. O que esses 2 livros trazem? A nossa raiz. A nossa raiz no planeta Terra, a nossa raiz na Terra do Cruzeiro. Quem não leu, pega esse livro prestado na biblioteca, ou compra lá, Dani está lá embaixo, orienta onde é que está o que presta, o que vende. Leiam, para que a gente comece a honrar e valorizar a terra que a gente pisa. O Brasil não é uma terra de qualquer um, não é um lugar qualquer. Alguém aqui já deu uma passada de olhos em Apocalipse de João? Levanta a mão. Nossa, menos de meia dúzia. O povo tem medo desse livro. Por quê? João tem visões do futuro. E as visões do futuro não são muito amenas, mas são reais. Podem ser modificadas? Pode, porque o nosso universo é dual e a gente pode optar. Nós temos livre-arbítrio. Então, aquilo que está destinado a mim, eu posso modificar, melhorar, atenuar. Pode ser que tenha necessidade de acontecer? Pode, porque eu preciso daquela lição, mesmo sendo muito forte, muito triste. Independente disso, o Brasil, quando você lê, existe um livro pouco estudado, pouco conhecido, de um promotor de justiça de São Paulo, chamado Marco de Espírito. É um livro que assusta porque ele é grossão,
chamado Apocalipse segundo o Espiritismo. Tem aqui para vender? Acho que não. Acho que eu nunca vi esse livro, não. Já li ele 2 vezes, não para dizer que eu li, mas para conseguir entender de tão profundo que ele é. E esse livro traz informações de que se o planeta continuar sendo depredado do jeito que está sendo, se nós continuarmos vibrando mal como nós estamos, tudo aquilo que João viu vai acontecer. As proporções, o tempo, vai depender de nós. Pode ser que não aconteça? Pode, se nós nos melhorarmos. Lembra o que aconteceu conosco e com a natureza quando nós ficamos presos 1 ano em casa? A natureza veio à tona, maravilhosamente bela, e nós presos. Qual foi a conclusão? Quem desequilibra somos? Então está nas nossas mãos consertar o que está torto. João teve a visão. Aqui, quando a gente começa a falar sobre as nossas raízes, é lembrar da função do Brasil. Se vier mesmo essas transformações geofísicas, que eu acredito que vai acontecer porque é natural de todos os planetas, mas pode ser mais suave, o Brasil terá uma função importantíssima no planeta. Então não é uma terra de qualquer um. Quando eu vejo alguém falando assim, eu estou indo lá para, sei lá, Alemanha, Itália, França, Estados Unidos, Canadá, e fica assim, não, Canadá ainda tudo bem, que lá ainda vai ser preservado, segundo está lá no livro, segundo o livro. Mas eu fico assim, ai, para que vai lá para fora? Se está aqui no Porto Seguro, lá fora não está tão seguro assim. Estudem as placas tectônicas, observem onde a Europa está colocada, observem onde o Brasil está, nós não temos. Se houver um terremoto súbito, o Brasil continua mais inteiro do que os outros. Então não é por acaso que aqui é o quê? Coração do mundo e pátria do Evangelho, além de ser um dos países mais religiosos, não importa qual seja a etiqueta ou rótulo. Seguindo aqui. Não se sabe exatamente quando Bittencourt Sampaio entrou para o Espiritismo. Interessante isso, né? A gente pesquisou vários lugares, vários textos, ninguém sabe, não existe um registro, mas só sabe que aconteceu em algum momento. E aí, olha só, sabe-se que muito doente teve um encontro com um médium, também não dizem qual foi esse médium, que nada lhe perguntou sobre os seus sintomas, não o tocou, apenas lhe aplicou passes e indicou que lesse o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo e refletisse a respeito de seus conteúdos. Olha que remédio. Agora olha as datas, 1857, 1864, Livro dos Espíritos, o Evangelho, bem próximo da época dele. Então era tudo muito recente. O conhecimento naquela época, a espiritualidade fez uma programação de trazerem grandes espíritos com grande envergadura espiritual, tanto na questão ética e moral quanto em conhecimento. Se nós olharmos a história com olhos de verdade, com olhos do coração, a gente vai ver que de tempos em tempos a espiritualidade programa espíritos para reencarnarem aqui para alavancar o crescimento e o conhecimento de todos nós. Essa época que Bittencourt viveu era uma dessas épocas. Existiam grandes espíritos convivendo com ele. Em um primeiro momento, Bittencourt se sentiu atraído pelos fenômenos que presenciara com a melhora à vida. Quer dizer, ele melhorou e ficou encantado com aquilo. Como é que eu melhorei? Minha lido são das livros? Vocês já pensaram nisso? Que algumas dores físicas e morais que nós temos podem ser curadas com a leitura de livros edificantes, principalmente os livros psicografados? Não estou dizendo que o médico não é bom, é necessário. Mas muitas coisas que nós temos, alguns nós, podem ser desatados com um simples conhecimento de uma cultura que eleva o espírito. E às vezes a gente sai correndo para exame, para médico, e a receita está do nosso lado. Simples e eficaz. E diz assim, mas como ele era extremamente culto, ficou profundamente impressionado com o que lera, com o cunho moral que havia naquela doutrina, ou seja, ele foi arrebatado, pego pelo laço, porque ficou curado, só com a leitura de 2 livros. Mas mais do que ele ter ficado curado, ele ficou encantado com aquilo que ele leu, porque ele era um homem de conhecimento. Quanto mais nós sabemos, mais sede a gente tem de aprender. Tempo, vai ver. 2 de agosto de 73, já fazia parte da diretoria do Grupo Confúcio, primeira sociedade espírita do Rio de Janeiro. E justo Confúcio, né? Uma outra ideologia, mas tudo bem.
Está valendo o nome. Lá desenvolveu sua mediunidade receitista, curando muitos doentes com remédios homeopatas. Olha que bonito, de novo vem a homeopatia no nosso socorro. Quem se trata aqui com homeopatia ou já leu sobre ela? Levanta a mão, vamos ver se vai encher mais. Nossa, gente, não? Que horror! Vamos estudar sobre a homeopatia, depois vocês procurem os médicos homeopatas, porque existem vários médicos com essa função em várias especialidades, e a visão de tratamento é totalmente diferente, porque cura de dentro para fora, nível espiritual, energético, vibracional, e vem aqui para fora para o nosso físico, para o sono, para o corpo. E ele não tinha o quê? Vocação em medicina, mas ele receitava. Como é que ele receitava? Alguém quer chutar? Mediunidade. O que ele atraía? Espíritos de uma envergadura de um conhecimento que ele, naquela encarnação, não tinha, mas não quer dizer que ele não tivesse como espírito. Nós sabemos só a profissão que nós temos hoje, 2025, Brasil? O que nós sabemos? Muito mais do que a gente imagina, porque o nosso espírito já viveu quantas vezes? Quantas profissões? A quantas funções nós já nos dedicamos? Por que a gente encontra facilidade em aprender certas coisas e tem outras que não nos chamam a atenção? Vocês já viram aqueles pequenininhos que aparecem no Instagram e eu fico embevecida de ver? 1, 2, 3 anos, não tem nem altura para sentar na banqueta do piano e começam a tocar? Aquilo foi conhecimento que uterino? Quantas vidas ele viveu? O que ele está trazendo? São espíritos assim. Bittencourt tinha isso, ele tinha um manancial de conhecimento espiritual enorme e tinha uma equipe espiritual também muito privilegiada porque ele tinha uma missão de vida. Então ele tinha junto dele grandes espíritos que o cuidavam, que o tratavam, que traziam informações e cuidado para as pessoas. Então ele se tornou um médium que trabalhava com cura, que trabalhava com receitas de homeopatia. Já ouvi falar de grandes amigos meus médicos que homeopatia é água com... Se você errar na dose, você pode matar alguém. Já conversaram com médicos homeopatas? É água com açúcar? Eu acho que água com açúcar não mata, a não ser que a pessoa se afogue ali dentro, mas fora isso. Então não é água com açúcar. A homeopatia, ela trabalha com dimensão vibracional. Quando nós vamos para o passe, o que acontece ali dentro? Nós manipulamos energia, nós liberamos os nossos chakras bloqueados, realinhamos eles nas funções giratórias e de proporção, limpamos e tonificamos. Para quê? Para que a gente tenha uma vida saudável, física e espiritual. Isso que acontece no passe. A gente não senta só na cadeira e fica esperando a hora de alguém bater no braço, acabou, pode ir embora. Ou fica sentado ali pensando, amanhã é domingo, não sei o que eu vou fazer para o almoço. Ou amanhã domingo, vou dormir até meio-dia. A hora do passe é um momento sagrado que você está em contato direto com a espiritualidade. Nunca duvidem disso. Quem é um pouquinho mais sensível, sente arrepiado, sente a presença, e é ótimo que isso aconteça. E o que eles estão fazendo? Mexendo na nossa energia. A homeopatia lida diretamente com a energia, por isso que cura. Cura de forma profunda. Não vou fazer propaganda para ninguém não, mas é porque eu sou apaixonada por isso e já li algumas coisas que vale a pena aprender. Ao que parece... Mas eu já tive Eu já tive. Já? Fiquei com ele 3 anos. Melhor médico para cá. E não conseguiu. Aí me indicaram o doutor Humberto. Eu fui e duvidei dele. E aí? Com medo da cura. E resolveu? 1 mês. Um mês estava curado, viu? Eu duvidei dele e ele me pediu uma chance. Me deu só uma chance. Mas é verdade. Quantas coisas na nossa vida só dependem de uma chance nossa? E depois eu não tinha cara de voltar. Ele estava certo. Sério? Eu tive que voltar, né? Não. E voltei e falei com ele, falou, viu, sua fé me salvou. Você duvidou de mim? Bom, meu Deus, está tudo bem. E até hoje nunca mais. Sim. Engraçado. Por isso que eu sempre falo assim, nunca façam nada porque alguém falou. Experimentem. Vão estudar. E nem é porque a Débora ou qualquer pessoa está aqui falando. Pega o livro, vai ler, vai conversar com as pessoas, quem já viveu a mesma situação, quem passa pela mesma situação, porque a gente aprende com o outro.
Sem conhecimento nós não sobrevivemos, não tem jeito. Vocês já viram, se alguém tiver com essa função aqui ainda, desculpa, mas vocês já viram no banco pessoas que até agora não sabem mexer no caixa eletrônico, fica dependendo das meninas? Gente, ficar dependendo do outro é péssimo para qualquer coisa. Caixa eletrônico é o de menos, mas e o resto da vida? Sempre dependendo do outro, né? Tem pai e mãe que cria filho para ficar dependente, isso é horrível. É você cortar as asas do filho, não pode. E aí a gente continua num trabalho que a gente não estuda, fica limitado nos conhecimentos, nos tornamos pessoas amargas porque a gente não sabe mais nada além do feijão com arroz que a gente aprendeu e ficamos assim. E depois a gente culpa que o Brasil é ruim, o governo é ruim, o planeta não serve e vamos mudar para outro lugar. Será? Você vai para outro lugar, eu te garanto, vai ficar ruim do mesmo jeito, porque o problema é conosco, não é com mais ninguém. Seguindo, ao que parece, foi atraído para o espiritismo pelos fenômenos mediúnicos, né? Mas, na verdade, o assunto que estudou profundamente, tendo sido, porém, a parte moral que mais o impressionou em a nossa filosofia. A doutrina espírita ela é calcada em 3 pontos básicos: religioso, filosófico e científico. Por isso que a gente fala, a doutrina espírita não é religião, e as pessoas às vezes querem pular no nosso pescoço, mas é verdade. Ela não é um rótulo religioso, ela é um compêndio de conhecimentos para que você caminhe sozinho. Ela te dá o vínculo com Deus, mas ela te dá o vínculo de você pensar através da filosofia e te dá o vínculo de você comprovar através da ciência. Por isso que a gente pode falar de doutrina espírita em matéria e nível de religiosidade, porque a gente tem cunhos de prova. Nenhuma das falas dos espíritos é aérea, porque acha. Existe fundamentação. Nada cai do céu. Existe pesquisa, existe dedicação. Joana de Ângeles ficou 33 anos estudando com Jung no plano espiritual para trazer as obras dela de psicologia. Vocês sabiam disso? 33 anos estudando com Jung. Ela não psicografou aqueles livros do Divaldo porque, o que eu vou fazer? Não fala de Jung. Não, ela estudou. Olha a envergadura do espírito que ela é. Vocês sabem qual foi a encarnação anterior de Joana? Ou falta de conhecimento. Vocês não têm curiosidade sobre essas coisas, não? Foi Joana Angélica, Joana Trecusa, tá. Mais pra trás. Quem? Não, Joana d'Arc é a reencarnação de Judas Iscariote. Cusa, né? Sem ser Cusa, mais lá pra trás. Nossa, mãe. Mas lá na época de Francisco de Assis, alguém falou? Clara, não? Clara de Assis. Clara de Assis? O que eu quero mostrar com isso? Que todos nós temos chance de sermos melhores. Toda essa fala de Bittencourt Sampaio é para mostrar que ele era um ser humano, um homem comum e normal como nós. Pagava impostos, trabalhava, ganhava seu dinheiro, pagava as contas, tinha que ir para o mercado se não tivesse alguém para fazer, e ele estava ali com os ideais dele vivos. Não tinha tempo ruim, porque a convicção dele era maior do que as intempéries. Seguindo, ainda falando sobre o Espiritismo. Em 1876, funda a Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade, decidindo-lhe os trabalhos e incorporando como parte essencial das atividades os estudos do Evangelho à luz do Espiritismo. Acreditem, existem casas do movimento espírita a nível nacional que não estudam mais o Evangelho porque só se fixam na parte científica, porque o Evangelho não precisa não. Isso é doutrina espírita? Doutrina espírita tem um tripé. Se faltar um deles, vocês estão fazendo outra coisa, não estudando doutrina espírita, e a gente tem que respeitar isso. Isso é raiz. Né? Em 1880 foi fundado o Grupo Espírita Fraternidade, ao qual Bittencourt também prestou valiosa colaboração. O respeitável vulto do espiritismo no Brasil, Dr. Antônio Luiz Saião tem algumas psicografias dele, alguns livros, também é uma pessoa que a gente precisava saber um pouquinho mais, que se converteram ao espiritismo graças à mediunidade curadora de Bittencourt. Reúne então os médiuns da referida sociedade no grupo Ismael, por ele criado e que funciona até hoje, e ali Bittencourt se constitui um dos intermediários de belas e instrutivas mensagens de espíritos superiores. Então Bittencourt Sampaio foi um médium muito fácil de acesso a espíritos de escola. Através dele vieram grandes mensagens para alavancar o movimento espírita e para consolar as pessoas. Era um médium de confiança. Quais médiums de confiança que a gente ouve mais ou menos aqui no Brasil?
Divaldo ainda está encarnado. Paulo Teixeira também ainda está encarnado. Chico, que já partiu, mas continua sendo um vaso fiel. Ivone do Amaral Pereira, que pouco se estuda também, pouco se sabe dela, a gente precisa, ela teve uma vida maravilhosa. Vocês sabiam que ela passava férias em Petrópolis? Que ela tinha um sobrinho que ficava aqui, a casa a gente passa por ela ali na Barão do Rio Branco e ninguém sabe qual é a casa? Eu sei, porque eu já vi, mas vocês não sabem. Fica quase em frente à Faculdade de Medicina. Petrópolis tem um imã que grandes vultos do nosso Brasil passaram aqui. Grandes vultos do movimento espírita passaram aqui. Chico Xavier se hospedava. Sabem em que edifício aqui da Alta Imperador? Aí alguém vai falar, ué, ele vinha aqui. Tem uma foto dele lá na Livraria Espírita Oswaldo Cruz, na livraria. Onde que ele se hospedava? Alguém quer arriscar? Alguém já viu isso? Como é que é o nome daquela loja ali? Edifício do Cal. Agora eles fizeram uma loja nova. Era o antigo Banco Itaú. Como é que é? Bela Ferraz, isso. Cosmética das meninas, todo mundo lembra. Aquele prédio ali, que é do lado de uma farmácia, né? E tem... armazém... Não, como é que é aquele lado de produtos? Isso, grãos da terra, não é isso? Então, aquele edifício do Cal, o Chico se hospedava ali. E ele tinha belas visões de quê? Do Museu Imperial, que estava logo na frente. Acaso? Não, estou eu aqui toda arrepiada. Vamos embora. Próximo. Sobre a escrita dele, os livros. Esse livro eu busquei lá embaixo com a Dani. Foi. Aí congelou, né? Voltou. Agarrou. Esse livro aqui a gente não acha lá embaixo, queria ter trazido, eu não tenho, eu não li. Mas ele é muito interessante. Escreveu a Divina Epopeia de João Evangelista, publicada em 1882, é a única no gênero em todo o mundo. Por quê? Olha que interessante. Vê se é um espírito qualquer que faz um negócio desse. Reproduz o Evangelho de João, um dos evangelhos do Novo Testamento, em versos decassílabos. Ele fazia um verso em que você dividia em 10, do início ao fim do livro. Em versos heróicos, considerando o evangelista apóstolo do amor, foi o maior poeta da antiguidade depois de Job, de Salomão e de Davi. Ele retrata o evangelho de João em verso e prosa. E ainda não era um verso qualquer, ele era todo métrico, de 10 sílabas, do início ao fim. Isso é muito difícil de fazer. Muito difícil de fazer. Trata-se do quarto evangelho de João, postos em versos, decassílabos. Essa composição poética ainda contou com uma segunda parte em prosa, na qual cada um dos pontos é explicado à luz da revelação espírita. Olha que bonito. Ele escreve completo, muito difícil, depois ele faz uma segunda edição, um segundo livro, em que ele vem explicando o Evangelho segundo a luz da doutrina espírita. Essas explicações são precedidas por um longo prefácio no qual se analisa detalhadamente a questão da divindade de Jesus. Era um espírito qualquer, gente? Estou dando uma manancial para ver se vocês começam a ler os livros dele, porque vale muito a pena. Outros livros que ele já no plano espiritual veio trazer para nós. Olha só. Depois da sua desencarnação, o espírito de Bittencourt escreveu para o médium Frederico Júnior as seguintes obras: Jesus perante a cristandade, que é esse pequeno aqui. Depois, Jesus para as crianças. E depois Calvário ao Apocalipse. Esse primeiro e o terceiro eu já vi lá embaixo na livraria. O meio eu não lembro. Tem, Dani? O primeiro e o terceiro, né? O do meio eu não lembro de ter visto, mas vamos buscar para estudar. E aí, como é que foi a vida, né? A visão de vida, o estado dele no plano espiritual? Os livros de Francisco Cândido Xavier fazem referência a Bittencourt em Crônicas de Além Túmulo. Está aqui o primeiro livro, esse aqui. Depois, no outro livro, aqui, Sossego. No livro Voltei, que fala sobre um dos mundos também do movimento. E depois aqui, em Instruções Psicofônicas. O primeiro e o terceiro, não, o primeiro, segundo e terceiro são capas novas. Tem capas antigas, a gente às vezes acha que é outro livro, mas é o mesmo.
Nessa última obra, Instruções Psicofônicas, há uma belíssima página do Espírito intitulado Cristo está no leme, onde conclui que Cristo ontem, Cristo hoje, Cristo amanhã. Dá para estudar a doutrina espírita sem ter o Evangelho? Possível. No livro Volteio, o irmão Jacó, através do médium Francisco Cândido Xavier, revela que Bittencourt colabora nos planos superiores da espiritualidade na supervisão do espiritismo evangélico no Brasil. No livro Transição Planetária, já leram esse livro? Que hoje é um quarteto. Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era, Perturbações Espirituais e o último livro, não lembro o nome. Como? No Mundo Regenerado, isso. São livros que falam sobre a transição do que o planeta hoje vive e como vai ficar depois. Lembra do Apocalipse de João? Uma pincelada mais real disso. Se não leram, leiam. E tenta ler pela ordem para ter coerência. Nesse livro, primeiro, segundo e terceiro que eu li, Francisco de Assis aparece. Não é um livro qualquer e traz informações necessárias para esse momento que a gente está vivendo tão conturbado. E aí ali diz que Bittencourt Sampaio é apresentado como embaixador de Ismael. Lembram quem é Ismael? Responsável pelo nosso país? E aqui não dá para ver 100%, eu sei. Mas mesmo que eu trouxesse uma imagem maior, não dá. Fui eu lá no Google Maps. Por quê? Petrópolis tem um centro espírita com o nome Bittencourt Sampaio, vocês sabiam? Isso, perto do Rio. Só que eu não consegui achar a data de fundação do centro. Eu sei que é uma casa bem antiga, alguém sabe? Eu já fui lá. Tá, mas quando ele foi fundado, alguém sabe? Eu não achei isso, eu pesquisei muito. Oi? Seu alfarrapos? Ah, passa para mim, por favor. Acrescenta aqui. Tá vendo aquela luzinha vermelha? Vocês conseguem ver? A casa é isso aqui, só esse telhadinho aqui. Na frente tem uma mecânica de carro, o portão é um piquititico, não dá quase para ver. Olha só. Essa plaquinha aqui é a entrada do centro, que fica... Aqui. Aqui é a rua São Sebastião. Aqui tem umas fábricas mais adiante. E o centro é pequenininho, com uma entrada minúscula, quase um pouquinho disso. O quê? Você já foi lá? Continua assim. É uma casa que quando a gente fazia pequenininha a entrada, é menor do que o portão aqui de entrada da UMEP. É bem assim, singelo. Se você não for procurando, você passa por ele e você não percebe. Quando a gente participava do movimento de encontro da família no carnaval, era uma casa que a gente pedia para as pessoas participarem, mas era assim, 4, 5 pessoas, porque é uma casa muito pequena. E às vezes tem espíritas que moram num bairro ali perto e não frequentam porque nem sabem. Olha só que bonitinha que é a placa. Grupo Espírita Bittencourt Sampaio, Adesa ao MEP, reuniões quintas e sábados às 15 horas. Quem quiser. Por que ele diz Adesa ao MEP? Vocês sabem a história da UMEP? Vou contar. Aproveita que dá. Oi? Fala assim, conta não? Olha só. Petrópolis sempre foi uma terra muito abençoada. Tudo que a gente já conversou, né? E as casas espíritas, a primeira é Allan Kardec, em frente à Faculdade de Medicina Antiga, na Estrada da Saudade. Minha tia até desenvolveu uma mediunidade ali há muitos anos atrás, já desencarnada. Madrinha da minha mãe. E então eu sempre passava por ali e vi uma casa mesmo, bem simples. As outras casas que também foram criadas, como João Batista, aqui atrás de nós, na Silva Jardim, casas pequenas, eram residências. Só que elas foram crescendo e fazendo obras e aumentando. Chegou uma hora que alguém ou o grupo resolveu assim, nossa, a gente precisava de uma central que reunisse todas as casas espíritas nos grandes eventos, onde a gente pudesse resolver tudo em comum, onde nós pudéssemos alinhar as coisas para que todo mundo falasse a mesma língua. Topam? Topam. Começaram a construir uma casa, tijolinho por tijolinho, e hoje a gente está sentado no auditório desse tijolinho aí, que iniciou lá atrás. A UMEP, União Municipal Espírita de Petrópolis, é esse lugar que era para reunir todas as casas espíritas e não ser um centro espírita. O tempo passou, a
própria UMEP começou a criar personalidade própria, e aí se fez um movimento de separar as outras casas da casa UMEP que surgiu naquela época. Deve ter pouco tempo, né, Fernando? 20 anos atrás, 25? Um pouco mais? Tem? E fez aquela divisão que Humberto lutou para fazer. Foi na época do pai dele, será? Quem? Foi o Silvio Cal. Meu pai que curou. Foi? Olha aí, ó. A doadora do imóvel da terra. Era a confraternização espírita metropolitana. Isso, Meu pai, seu Silvio. inclusive, tem a foto aqui, seu pai Roberto, meu pai, meu Carlos, Seu Silvio. começou. Aqui teve uma grande barreira de espiritual. Sim, desmanchou o palco. Minha irmã, Conheceu meu pai. Viu? Que legal. Não sei se ele lembra do doutor Fortuna. E o Antônio Fortuna, tem uma foto dele aqui lá em cima, lá na diretoria. Ele que fez a doação do terreno. Olha só a história, isso é raiz, gente. você não sabe. E o que a gente quer com isso? Lembrar que a gente não é nada sem... Isso aqui é referência bibliográfica, a gente para aqui. O que nós somos sem os outros? Não que a gente tenha que dar satisfação da nossa vida, a gente estava falando disso lá embaixo na cantina, né? A gente não tem que dar satisfação da nossa vida para ninguém, ponto. Mas a gente sabe da importância do outro na nossa vida. Sim. Pois é, essa data de 89, eu até achei, Nilza, mas eu acho que é anterior. Eu acho que aí, se você pesquisar, você está dentro do Departamento de Cadastro do Estado, ou Federal, eu fui lá olhar, mas eu acho que foi quando ela foi legalizada, quando vieram as leis e mandaram que todas as instituições religiosas, após a Constituição de 88, fizessem registro nos cartórios para que elas se colocassem como entidades religiosas, e porque tem isenção de imposto, uma série de coisas administrativas e fiscais. Mas a fundação dela, a criação, foi bem antes. Aí ela surgiu como pessoa jurídica. Bom, tudo que a gente vive hoje foi construído por alguém. Tudo que a gente se alimentou até a tarde de hoje foi construído, plantado, separado, modificado para nós. Nossa vestimenta, os nossos calçados, tudo que nós temos. Nada fez assim, do ar. Bittencourt Sampaio traz para nós que tipo de inspiração? Um homem comum, um homem normal, vivendo na sua sociedade da época, que era bem difícil. Lembra que eu falei da última reunião mês passado, que o espírita tinha que ir na delegacia fazer registro para dizer que era espírita, para poder ir na casa dos espíritas? Alguém aqui já foi na 105 para fazer carteirinha de espírita? A gente não precisa mais, porque esses grandes vultos, esses grandes espíritos doaram seu sangue, sua vida, para que a gente estivesse aqui. Isso nos motiva aqui a superar os obstáculos que a vida nos traz. Quem de nós aqui não sofre? Quem de nós não tem obstáculo? Quem de nós não tem problema? Quem de nós? E quando a gente observa uma pessoa como essa, a gente olha as psicografias e acha que foi fácil. Foi fácil, gente. Ele nasceu na época da escravidão ainda. Mas ele não era escravo porque ele era filho de uma família comerciante, era branco, né? Era uma pessoa culta, teve facilidade de acesso. E além da facilidade de acesso, ele tinha facilidade de assimilar as coisas. Então, assim, uma pessoa que viveu o seu tempo, filho do seu tempo, mas que não deixou as barreiras vencerem. Ele conseguia, e no livro diz, que ele não tratava também os escravos como seres estranhos, à parte. Na família dele, na casa dele, com todos com quem ele esbarrava, ele lidava como um ser humano normal, porque somos seres humanos iguais. Qual a diferença? A dele? Não é isso que distingue cada um de nós, né? Então, que a gente consiga sair daqui hoje pensando que Bittencourt Sampaio é um espírito que deu muito de si, continua ainda registrando a sua dedicação ao Brasil nos livros que ainda aparecem entre nós. E um detalhe, vocês sabem que no Museu Imperial existe uma construção espiritual acima dela? Levanta a mão. Ninguém. Gente, 3. Cada vez que eu pergunto, está diminuindo o número de mãos. Vou parar de perguntar. E em cima do Museu Imperial ali, né, na Rua da Imperatriz, existe uma construção espiritual que diz... Existe um amigo muito querido nosso aqui, o Senhor Zé.
E eu acredito que, ele não dizia que ele via, mas eu acredito que ele visse, mas ele era muito silencioso com as coisas da mediunidade que ele tinha, que era muito linda e muito forte. E dizem que é uma construção maravilhosa, tão ou mais bonita que o nosso próprio museu. E que até hoje ela serve de ponto de apoio e reunião dos grandes vultos para darem as diretrizes do nosso Brasil. Então, todos esses grandes vultos da história, Bittencourt, Rui Barbosa, Dom Pedro, Marechal Deodoro, quantos mais? Ainda até hoje, Sidon, Ismael, né? Nosso grande porta-voz direto ao Cristo, estão aqui, se reúnem aqui. Por que Petrópolis é uma cidade que tem pessoas que se arrepiam, outras não conseguem ficar em sintonia da cidade? Então a gente precisa honrar muito o solo que a gente pisa. A gente precisa honrar muito as nossas histórias, saber das nossas raízes, porque quando a gente olha para o antepassado, a gente se fortalece. A gente não tem que viver olhando para o passado, mas a gente olha para se fortalecer e pegar o exemplo e seguir adiante. Então vamos fazer isso. Descobrir quem foram esses grandes vultos que tem tanto a nos ensinar e que a gente desconhece. Quem sabia a história dele aqui, alguma coisa? Levanta a mão, a última pergunta. Falei, olha que eu ia parar, ninguém levantou a mão. Tá pior. Agora vocês já sabem, viu? Já melhorou. E vocês tenham um ótimo final de semana, um ótimo fim de sábado, um ótimo domingo. E por favor, estudem e aprendam o máximo que puderem tudo, porque a nossa vida só se dá com conhecimento, né, Fernandinho? Nós agradecemos a Débora. Temos muitos vultos espíritas aí que a gente, normalmente, até na casa, quando chega mais para o mês de, se não me engano, setembro, outubro, a gente costuma trazer alguns justamente para isso, para a gente tomar um pouco mais de conhecimento desses grandes espíritos que passaram por aqui e nos ajudaram a estar aqui hoje. O Tempo Sampaio foi um deles. E, nossa, quando fala de Dom Pedro, como ele está sempre com a gente aqui nas nossas reuniões, mandando vários recados para a cidade, para o movimento, toda vez que se fala de Dom Pedro. E eu tenho um irmão que a gente chama ele de Dom Pedro, que é idêntico. É muito emocionante. A gente realmente não tem como não se emocionar. Dani, tu faz a nossa prece de encerramento. Depois, gente, a gente tem uns recados para passar para vocês aqui, tá bom? E aí logo em seguida eu passo. Assim, Senhor, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos sob as bênçãos dessa espiritualidade amiga, dos benfeitores que nos assistem, dentre eles, Bittencourt Sampaio, hoje tão bem lembrado pela nossa irmã Débora. Nós agradecemos a ela pelo estudo da tarde, pela sua dedicação, pela mensagem que nos trouxe de amor. E te pedimos, amigo Jesus, que possamos levar essas vibrações de afeto, de caridade, de vontade de ajudar, que possamos levar essas vibrações conosco para mais uma semana. Que esses bons fluidos possam nos auxiliar nas nossas dores, possam auxiliar aqueles que amamos, que nesse momento possam ser levados esses fluidos até essas pessoas. E te pedimos, Senhor, que nos auxilie para continuar felizes, porque escolhemos seguir contigo. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Fica conosco, que assim seja. Os aplicadores de passe, por favor.